Projeto de Lei Ordinária número 05408/2025. Urgência. Iniciativa Prefeito Eduardo Pimentel. Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito externo com o banco alemão Kreditanstalt für Niederrhein, KfW. Desculpe aí que não... Com a garantia da União e da outras providências. Publicada a apresentação no Diário da Câmara número 11.496 de 14 de maio de 2025. Publicada a instrução, pareceres e emendas no Diário da Câmara número 11.520 de 17 de junho de 2025. Votação global e simbólica. Aprovação maioria simples, primeiro turno. Em discussão o projeto. Então, para discutir, primeira vereadora Wanda de Assis, vereadora Camila Gonda, inverte também o acordo? Então, inverte primeiro o líder do prefeito, o vereador Serginho do Posto, para defender o projeto do prefeito. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras, vereadores, esse projeto ele já entrou na discussão no primeiro projeto, mas é importante separar os projetos que nós estamos agora discutindo. Esse projeto trata-se também de uma operação de crédito internacional. Esse empréstimo ele está sendo, vamos dizer, de uma certa forma, terá o aval do governo federal, porque nós estamos oferecendo neste empréstimo as contras-garantias. Todos os empréstimos que são feitos com órgãos externos, bancos externos, agentes financiadores, o governo brasileiro ele precisa dar a contragarantia. A contragarantia que são os impostos que ficam, se numa eventualidade não ocorrer de pagamento, o governo federal ele acaba retendo impostos do município para saldar este empréstimo. Mas de uma forma bem genérica, eu acho que todos os vereadores têm esse conhecimento, não preciso ser repetitivo. Mas a intenção desse projeto também é a aquisição de 60 biarticulados, 28 articulados. Eles estarão atendendo a frota entre o nosso corredor BRT Leste-Oeste, entre os passageiros que saem lá da Vila Centenário até Campo Comprido e SIC, que será estendida esse terminal. Ele também tem o objetivo de 2 estações, que serão as operações que serão feitas por essas estações, onde a recarga desses ônibus, estrategicamente, terão que fazer ao longo do seu itinerário. Ele também traz esse recurso também será desenvolvido para instalação no sistema fotovoltaico do município de Curitiba. Hoje, nós temos uma produção que gera a energia renovável para os prédios administrativos, principalmente. A busca é ampliar a capacidade de geração de energia renovável. Nós estamos falando um equivalente de 22 megawatts para uma geração de 35 gigawatts por hora. Então, isso daria uma sustentabilidade energética aos prédios próprios do município. O município quer chegar nos próximos anos com esta condição de toda a energia gerada por esse sistema fotovoltaico nos prédios próprios do município. Envolvem creches, repartições públicas, escolas e outros prédios que a administração utiliza no dia a dia. Portanto, também ele entra dentro deste valor do empréstimo de 100 milhões de euros. Como já foi dito aqui, e alguns questionamentos levantados, ele trouxe um estudo que o próprio banco alemão, eu não quero pronunciar de forma equivocada, mas eu vou abreviar, o KfW, é um banco que ele tem uma parte dele, ou ele é um banco estatal alemão, tiveram a cooperação técnica entre os governos brasileiro e o governo alemão em constituir esta forma de patrocinar a mobilidade de forma elétrica, a eletrificação da mobilidade, onde ofereceu uma taxa que é considerável, muito importante para esta operação de crédito. Nós estamos falando de 3,4 no valor de empréstimo, nós estamos falando num prazo
que tem uma carência para o início do pagamento deste empréstimo, e nós temos um prazo para o pagamento das parcelas do financiamento. Eu quero também dizer que a forma que foi estruturado esta operação, ela teve o envolvimento de vários setores, e aqui nós estamos falando, quando você traz uma eletromobilidade para um sistema de transporte coletivo, quem hoje fornece energia elétrica é a Copel, que é uma empresa mista estatal, que precisa também fazer dentro desses estudos para que suporte a carga para atender essa necessidade da eletrificação. Então, você não pode causar nenhum dano a impacto negativo, vamos dizer assim, a vizinhança que, ora, poderia até, se não for dimensionado a capacidade elétrica desses pontos, poderão trazer impactos que acabam derrubando a energia de uma boa parte daquela população que está próximo a essas estações de eletrificação. Portanto, há um estudo, e tem outros atores aqui que fizeram parte desses estudos, e aqui foi uma parceria do IPUC, que começou lá em 2018. Então, eles tiveram, no primeiro momento, as viagens que a gente chama de viagens exploratórias, à Alemanha. Depois, criaram os workshops, que foram em 2019. Depois, em 2020, aproximação com a discussão com a Copel, que eu acabei de dizer agora, como que será feito isso. Novamente, o modelo de negócios entre o BID, a carta de intenção, estudo da eletromobilidade C40, o planejamento operacional do BRT Leste-Oeste. Em 22, novamente, a pauta BRT Leste-Oeste, o chamamento público para os testes dos ônibus. Os ônibus, eles têm um chamamento público, não é simplesmente a empresa colocar para a cidade rodar um ônibus sem que tenha os critérios que o município precisa. Um alinhamento estratégico também. Em 23, o guia de investimentos para o ônibus zero emissão Brasil C40 e a missão do estudo e a reformulação de sistema de mobilidade urbana, os testes dos ônibus elétricos, que já estão aí vários em testes, e em 24, o novo PAC, que é aí entre o governo federal, que também foram reuniões de partida na nova concessão do transporte, municipal que chegará a esta casa. Tiveram eventos regionais sobre a mobilidade sustentável, eletromobilidade, transporte público junto ao BID e testes dos ônibus elétricos. Tem um mapa estratégico que acompanham esses estudos. As razões da eletromobilidade, que também foram estudos baseados e com parceiros aqui que estarão proporcionando a disponibilidade deste modelo de frota elétrica. No alinhamento da atualização de alinhamento estratégico, que são as metas que foram atingidas até 2022, o modelo de negócios e quais linhas que seriam atingidas, nesse caso nós estamos falando do Inter 2 e BRT Leste-Oeste. Somando essas duas linhas, elas transportam 350 mil pessoas dia nessas linhas de transporte, nesses itinerários. Isso é importante para esses usuários. No aspecto social, a gente já disse aqui, também a gente vai fazer novamente a menção que tem um aspecto social de atender o usuário que tem menos recursos financeiros, que é o usuário que ganha até 2 salários mínimos. Esse estudo é baseado nas estatísticas que o IPUC tem feito no acompanhamento. E os projetos. Hoje nós temos projetos que estão vinculados a isso, que são 153 milhões de investimentos do BID, 93 milhões no BRT Leste-Oeste e 57 milhões do bairro Novo da Caxima. Então, nós estamos falando de um grande investimento que compõe toda esta operação, que, de fato, é o sistema moderno, um sistema que acredito que a nova concessão trará
mecanismos para que, além da modernidade, novo desafio que das grandes cidades, que é atrair o usuário para dentro do transporte público. São Paulo investe muito em metrô, ela quer trazer o usuário para o sistema de metrô. E o metrô é subsidiado. Em Curitiba, nós temos um transporte que ele tem, entre a tarifa técnica e a tarifa paga pelo usuário, o aporte também. E isso, qualquer modelo de metrô do mundo tem o subsídio. Os governos acabam subsidiando esse modelo de transporte porque ele não se sustenta por meio de uma concessão, ele não consegue. E acredito que o novo contrato ele traz também, ele trará a possibilidade da sustentabilidade baseados em inovação, nós estamos falando em modernização, numa infraestrutura que impacta diretamente a população, pois essas obras que estão sendo realizadas, o vereador Marcos levantou aqui a questão das calçadas, todos os projetos, ele trata da mobilidade, da acessibilidade, vereador. Todos os projetos que estão sendo executados pelo município, nesses eixos de transporte, eles trazem a mobilidade e trazem acessibilidade a esses projetos. Isso um estudo muito amplo e está sendo, acho que os vereadores têm o acompanhamento dessas obras que estão sendo realizadas em Curitiba. Esse é no ponto de vista técnico. No ponto de vista financeiro também, por se tratar de um valor, o vereador pergunta o nome do banco, vereador Tico, é o KfW. Então, só para... eu estou fazendo de uma forma abreviada, porque eu deixei que o Bruno Rossi fizesse de forma usual, pronunciasse o nome correto. Então, o banco é um banco alemão, KfW, de forma abreviada. É uma operação que, de forma muito responsável, foi estudado todos os impactos que esse empréstimo gera dentro das finanças públicas. Ele tem todos os estudos que esse impacto, ao longo dos anos, causará no dia a dia da população, nos investimentos. Nós estamos falando de investimentos públicos, mas também existe um equilíbrio orçamentário para se fazer isso. A infraestrutura, como já foi dito, a mobilidade ativa, que é conhecida, a mobilidade ativa, onde você junta o passageiro que precisa utilizar o pedestre, acessar, e a forma que você se desloca dentro desse espaço em que os usuários precisam utilizar ou um serviço ou se deslocar. No ponto de vista das estações, esses terrenos também estão sendo ainda levantados e provavelmente eles serão estratégicos, no ponto de vista estratégico, ele também será viabilizado. O questionamento sobre a sustentabilidade financeira também respondido aos questionários aqui. Ele traz uma condição financeira com prazo de desembolso de 48 meses, prazo de carência 60 meses, prazo de amortização 120 meses, com um total de 180 meses. A periodicidade da amortização semestral na taxa de 3,4%, com juros variável, que eles utilizaram a referência do Euribor, que ele varia até 0,61 ao ano. Então, esse modelo, ele também tem as variáveis, que nós estamos falando aqui, não em taxa de câmbio, nós estamos falando de uma taxa fixa no contrato de 3,46. É claro que ele pode ter a variação cambial, para mais ou para menos, de acordo com o mercado financeiro. Aí não envolve a taxa prevista, que é de 3,46, fixadas de uma forma bem objetiva. A comissão de financiamento também de taxa única do valor emprestado será paga dentro dos 3 meses após a assinatura do contrato, ou 1 mês após a entrada do vigor do contrato do empréstimo, mas também, em qualquer caso, o primeiro reembolso do empréstimo, tipo operação, juros subsidiados da cooperação financeira oficial,
entre a Alemanha e o Brasil, como eu já havia dito. Isso é um convênio que foram feitos por duas partes e duas nações que têm esta condição de cooperação para melhorar os objetivos. Aqui a gente volta a falar. As ODS estão aqui muito focadas em países europeus, em que eles entendem que precisa dar um salto nesse sentido. A solidez fiscal está atestada por nota da CAPAG, a nossa nota CAPAG é A, conferida pela Secretaria do Tesouro Nacional, é um órgão do governo. Isso também é importante dizer, que todos esses órgãos reguladores, quando você faz, são basicamente órgãos atestados, órgãos que têm o governo como o regulador, como ele atesta a possibilidade deste empréstimo e atesta a referência em relação à condição desse empréstimo ser obtido pelo, nesse caso, município. A parte, vereador Rodrigo Marcial, e também, na sequência, a vereadora Rafaela Lupion está inscrita para discutir, se tiver tempo, dentro dos 20 minutos do vereador Serginho. E no Diário Oficial da União foi colocada a resolução 62, que é o presidente da COFIEX, que colocou a nota, que é a reunião 176, que ocorreu em 26 de setembro, que fala sobre esse projeto. Também estão acostados aqui a reunião do Conselho de Gestão de Responsabilidade Fiscal, que é do município, que avalia a capacidade desta operação. Portanto, todos os documentos possíveis e também o estudo da STIR, né, uma forma de pronunciar do meu inglês meio precário, vereador, mas fez o estudo para o KfW. Então, o KfW contratou uma empresa que é mexicana para que trouxesse o laudo, mais de 300 páginas, onde o governo também, para emprestar para o município de Curitiba, ele tem que fazer uma análise do ponto de vista dele ser o credor. Então, ele avalia todos os dados que o município pretende atingir. Nós estamos falando aqui de uma análise no ponto de vista financeira e também no ponto de vista social. Esses bancos, como o BNDES, eles têm um olhar muito social no ponto de vista de fazer acordos bilaterais com os governos, porque eles entendem que é uma forma de atender, de você implementar políticas públicas que geram um impacto positivo nas áreas sociais. Eu passo a vereadora Rafaela e, na sequência, o vereador Rodrigo. Obrigada, líder Serginho do Posto. Agradeço a concessão da palavra. De uma forma bem breve, nosso líder, só para aduzir que eu fui a relatora desse projeto na CCJ, quando da tramitação do projeto de lei, o qual foi aprovado pelo colegiado de modo unânime. E me debrucei sobre o projeto que visa essa contratação de operação de crédito externo com o banco alemão Kreditanstalt für Wiederaufbau. Acho que é isso. Não falo alemão, mas estudei bastante o projeto para a gente analisar de modo a miúde, lembrando que a taxa fixa ele guarda muita similitude com o projeto anterior, que era junto à instituição BNDES. Todavia, vale frisar, destacar, que a taxa fixa desta operação de crédito é na ordem de 3,4%, excepcional, comparado aí com a Selic, 15%, então algo que vai trazer economicidade para o município. Por quê? Se fosse contratado aqui na concessão, comprado sem essa taxa, que é extremamente vantajosa em termos de mercado financeiro, economia, certo? Você teria que repassar isso para o usuário, porque a conta tem que ser paga. Então, com uma taxa menor, todo o ciclo, lógico que vai trazer uma economicidade para o município no tocante ao transporte público. E é isso que a gente visa também, além de
sustentabilidade, desenvolvimento social, a questão urbanística, energia renovável, toda esse olhar social, ambiental e de desenvolvimento da nossa capital Curitiba. Seria nesse sentido, e falando de todo o resguardo também junto à Secretaria do Tesouro Nacional, e por ser uma operação internacional, a garantia soberana com o Senado, com a devida aprovação. Obrigada, senhor líder. Eu passo de imediato, rapidamente, ao vereador, depois eu concluo em 30 segundos. Vereador Rodrigo, com a palavra. A minha participação, vereador, obrigado pela parte, era muito parecida com a participação da vereadora Rafaela, trazendo apenas um apontamento adicional. Eu fiz umas contas a uma taxa de 3%, tendo uma diferença de 12% com a taxa básica de juros no Brasil. Ainda que o investimento fosse no mesmo valor do automóvel, tivesse 2 vezes o valor, se paga em 6 anos. 12% ao ano em 6 anos, você se paga, se você deixasse isso para uma contratação, por exemplo, da empresa do ônibus. Então, o argumento econômico da vantagem possível com esse empréstimo, ele me é muito forte. Desde o início foi. Por isso que, nesse caso, ainda mais, sou favorável. Perfeito. Trata-se da compra de, repito aqui, 60 biarticulados e 28 articulados nessa operação de crédito, 30 também segundos. como o sistema fotovoltaico, e o município pretende ampliar essa planta, e 2 estações. Agradeço aos vereadores, à parte, vereadora Rafaela, vereador Rodrigo, e aos demais vereadores, e também já encaminho para o voto favorável a essa operação de crédito proposto pela Prefeitura Municipal. Obrigado, vereador. Continua em discussão, conforme acordo. Vereadora Wanda de Assis, vereadora Camila Gonda, tem 20 minutos para utilizarem. Bom dia, vereadoras, vereadores. Bom dia, senhor presidente, toda a mesa. Bom dia às pessoas que nos acompanham virtualmente. Então, eu tinha até feito minha inscrição para discutir no projeto anterior, para discutir ambos. Vou fazer isso agora. Então, a primeira coisa que eu quero deixar registrado é que eu não sou contra a eletrificação da frota e nem contra os empréstimos. Eu sou contra a forma como está sendo feita, sem ter estudos que comprovem a viabilidade. Não tem estudos que deem conta de comprovar. Tem estudos que foram aprovados, mas eles são insuficientes. Nós já debatemos na Comissão de Serviços Públicos, que foi a última comissão onde o projeto passou. E, no caso, eu fiz o voto em separado para mais informações e foi negado. Depois que fiz o voto em separado na comissão, nosso gabinete encaminhou ao TCE um pedido de avaliação, visto a ausência de informações comprobatórias. E aí eu pergunto mesmo para os senhores vereadores, vereadoras, se realmente vocês, quando votam favorável, estão seguros de colocar o nome, como fizeram agora há pouco, num projeto onde os estudos ainda são insuficientes. A própria vereadora Laís Leão, que discutiu o projeto anterior, ela já falou, eu também quero ressaltar isso, que nós encontramos nos estudos, a apresentação do estudo que está sendo apresentado é sobre ônibus articulados, mas nós estamos aceitando essa justificativa para a compra de ônibus biarticulados. Então, o que nos preocupa é o fato desse estudo ter sido aceito como comprovação de compra de ônibus biarticulado. Mas aqui todo mundo sabe disso e, mesmo assim, votou sim. Então, em abril, nós tivemos aqui em Curitiba, a convite do nosso mandato, um professor de Portugal, de Lisboa, Fernando Nuno. Ele é da Universidade de Lisboa, ele também é ex-vereador, ele é atual secretário de Mobilidade e Obras. E nós estivemos numa reunião no IPUC, e lá nessa reunião ele alertou que a Europa tentou implantar o biarticulado elétrico, né, e não conseguiram comprovar a eficácia tanto de custo quanto de segurança.
Então, ele alertou isso, na ocasião estava o vice-presidente do IPUC acompanhando essa reunião, que foi muito interessante. Então, nós temos nesses 2 projetos um problema anunciado, que é o tempo de vida útil das baterias, vezes o prazo de amortização. Eu vou ler aqui o que diz o projeto. Diz que a vida útil da bateria, que é de 6 a 12 anos, é inferior ao prazo do financiamento, que é de 15 anos, no caso do empréstimo da KfW. E o outro, do BNDES, que é o de 6 anos, o empréstimo é de 6 anos, e a bateria, 8 anos. De 6 anos, com a bateria de 8 anos. Então, nós temos um risco aí de contrair uma dívida agora para comprar os ônibus, antes mesmo de pagarmos essa dívida, é isso que está colocado, termos outra dívida ou até a inutilização do ônibus por conta das baterias, né? Do tempo de vida útil das baterias, que no caso dos biarticulados são coisas gigantes. Então, em todo o projeto que foi estudado por nosso gabinete, para apresentar essas perguntas para a Prefeitura e também para o Tribunal de Contas, nós estudamos e nós não encontramos no projeto um plano de descarte das baterias desses ônibus. Também, inclusive, agora estou aqui a me perguntar qual é o plano de descarte das baterias dos 7 ônibus que já estão aí sendo utilizados na Prefeitura. Então, essas perguntas foram feitas, vou ler para vocês aqui, perguntas que nós apresentamos, a bancada de oposição apresentou, e que até agora não tivemos respostas. Enviamos as seguintes perguntas para a Prefeitura. Considerando os modelos de ônibus elétricos biarticulados anunciados na aquisição pela Prefeitura de Curitiba, ainda se encontram em fase de testes, que todos aqui sabem, né, que eles tiveram apenas 20 dias de testes. Quais são os critérios técnicos operacionais e de desempenho utilizados para justificar a decisão de compra antecipada desses veículos? Quais foram os resultados dos testes realizados até o momento com o modelo de ônibus elétricos biarticulados da Volvo, em termos de autonomia, capacidade de carga, desempenho operacional no sistema expresso e custo de manutenção? A Prefeitura dispõe de parecer técnico, relatório de engenharia ou laudo independente que comprove a viabilidade técnica e econômica da substituição dos veículos atuais pelos modelos elétricos em teste? Quais são os parâmetros e indicadores objetivos que a Prefeitura de Curitiba pretende utilizar para a aprovação definitiva da compra dos veículos em teste? Existe cláusula de revisão contratual ou possibilidade de desistência caso os testes não sejam satisfatórios? Há previsão de estudos comparativos com outras soluções de transporte coletivo de alta capacidade, com veículo leve sobre trilhos, que apresentem maior eficiência e menor custo por passageiro transportado? Qual é o plano financeiro detalhado para pagamento dos empréstimos assumidos com o BNDES, de 380 milhões, e com o Banco de Desenvolvimento Alemão, o KfW, de 100 milhões, que representa 628,9 milhões, incluindo prazos, taxas de juros, carência, garantias e fontes de recursos para amortização? O período de pagamento do financiamento está compatível com a vida útil estimada dos veículos elétricos? Ou há risco de o município continuar pagando por veículos
já depreciados ou fora de operação? Qual é a participação das empresas concessionárias do transporte coletivo desse processo de renovação da frota, considerando que os novos veículos passarão a integrar o sistema explorado por tais empresas? Há previsão de contrapartida financeiras, operacionais ou tecnológicas por parte das concessionárias, tendo em vista que elas serão diretamente beneficiadas pela substituição da frota, sem necessariamente ampliar a capacidade de atendimento à população? A Prefeitura utilizou algum estudo que comprove que os investimentos previstos trarão benefícios diretos à população em termos de melhoria do serviço, redução da tarifa ou aumento de oferta de transporte público, ou a substituição da frota vista apenas como ganhos de eficiência operacional para as empresas prestadoras? Eu penso, vereadoras, vereadores, que essas são perguntas que a população precisa saber, precisa conhecer. Se a Prefeitura não nos apresentou até o momento, eu fico aqui, se não apresentou também no relatório e não ocupou seu tempo em responder as perguntas aos vereadores de oposição, eu pergunto, qual é o problema? Se já conhece, se esse estudo vem sendo feito pela Prefeitura há tantos anos, como aqui foi colocado, qual é a questão que impede de socializar as informações e tornar conhecida da população? Para mim, isso tem a ver com desconhecimento mesmo, com falta de ter experimentado, de ter estudos que comprovem. Então, que sejam feitos estudos, que seja apresentado o resultado dos testes, para a gente não ter esses dados revelados depois de ter contraído o empréstimo. A gente precisa ter responsabilidade. Vocês falam aqui de responsabilidade, de conhecimento técnico, de preocupação com o clima, mas nós somos defensores do clima, defensores do meio ambiente, defensores da transparência, da justiça social, do direito ao transporte gratuito de qualidade, mas não é de qualquer forma que a Prefeitura pode vir aqui anunciar que está fazendo um empréstimo para melhorar a vida do cidadão. Trouxe aqui vários anúncios de benefícios que faltam comprovar. Peço licença, mas tem um requerimento de assunto urgente. O Bruno Rossi vai fazer. Senhor presidente, em exercício, vereador Noriceto, eu solicito a prorrogação da presente sessão por mais 8 minutos, tendo em vista que a gente tem mais uma vereadora inscrita para discutir. Coloco em deliberação no plenário. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários, levantem a mão. Aprovado. Dando continuidade, resguardando o tempo da vereadora Wanda. E existe um pedido à parte também, vereadora, da professora Ângela. Eu já vou encerrar. De repente, a vereadora Camila consegue ceder a parte para a Ângela, está combinado ali, para eu encerrar minha fala, trazendo aqui nossa preocupação e nossa responsabilidade com o que aprovamos nessa casa. Nós temos obrigação de perguntar, de questionar, de votar contra e de defender o direito da população de conhecer. Isso é responsabilidade parlamentar. Eu quero encerrar minha fala, porque, conforme nosso acordo, a vereadora Camila vai fazer uso na sequência também para discussão. Então, obrigada. Foi por isso que votei não no projeto anterior e que votarei não nesse projeto agora. Obrigada. Muito obrigado, vereadora. Continue em discussão. Próxima vereadora inscrita para discutir, a vereadora Camila Gonda. Bom dia, nobres vereadores. Não havia subido nessa tribuna ainda hoje, algo atípico nessas sessões plenárias.
Bom, vamos fazer a discussão, então, desse projeto. Deixei para colocar minhas ponderações também até o término dessa discussão, para que a gente possa, no mínimo, fazer uma reflexão, até mesmo interna, sobre esse nosso voto. Então, hoje a gente está fazendo essa votação de um projeto de lei que vai fazer aí a autorização da Prefeitura para contrair um empréstimo bilionário para a compra e implementação dos ônibus elétricos. É importante pontuar, a pauta ambientalista, ela é extremamente necessária e até mesmo simpática, até do ponto de vista dos nossos posicionamentos e dos princípios que a gente prega aqui no nosso mandato. No entanto, eu analisei esse projeto num olhar de vista fiscal e também num ponto estratégico. E aí ele levanta sérias preocupações. Eu acho que, independentemente da posição ideológica que cada vereador tenha nessa casa, é nosso dever, enquanto vereadores, seja de direita, seja de esquerda, e aqui até pedir escusas para o vereador Bruno Seco, mas não se trata de ser oposição por ser oposição, muito pelo contrário, seria muito mais fácil chegar aqui e só votar não, sem ter que discutir, ler o projeto e adentrar nesses pontos, mas muito pelo contrário. A gente faz uma discussão muito acalorada, muito acirrada e justamente traz pontos relevantes. Então, não se trata aqui de ideologia, mas sim preservar o equilíbrio financeiro do município e justamente zelar pelas decisões sustentáveis também no sentido orçamentário. Então, eu entendo que o endividamento que está proposto aqui, ele vai comprometer uma parte considerável da capacidade de investimento, que seja até mesmo um investimento futuro da nossa cidade. A gente está falando de mais de R$1 bilhão que serão financiados a longo prazo, com impacto direto sobre as próximas gestões. Os vereadores, sobretudo, cito aqui os vereadores, eu sempre faço a citação dos vereadores do Novo, fica até chato, né, vereador Rodrigo, mas eu sempre faço a citação dos vereadores do Novo, que além de outros partidos, enfim, sempre estão ali preocupados e defendem a questão da responsabilidade fiscal, sabem que o problema não é o investimento em si, porque o investimento até mesmo é algo benéfico, mas a origem dos recursos no momento econômico e justamente no momento em que eles ocorrem. Então, autorizar essa operação hoje é justamente abrir mão de uma política fiscal prudente, que é justamente um princípio essencial desse conservadorismo político e do liberalismo econômico. Eu, então, peço que a gente, quando vai votar essas questões, a gente não ceda os anseios inseridos da base e consiga compreender o quanto de impacto esses projetos têm para a responsabilidade fiscal da nossa cidade. Os ônibus elétricos, eles vão representar uma promessa, mas ainda não é uma certeza. Os custos são altos, a durabilidade dos componentes é incerta, há exemplos em outras cidades que já enfrentaram problemas com manutenção e autonomia, com a velocidade, sobretudo, da evolução da tecnologia. A gente cita aqui que a gente fica com bastante receio que esses veículos eles fiquem ultrapassados em poucos anos e isso comprometa mais bilhões em uma tecnologia que ainda não foi devidamente consolidada. E isso faz com que a gente tenha devidos receios a respeito desse projeto. É importante ressaltar também, Curitiba sofre com a perda de passageiros, é uma perda cotidiana e a gente tem ainda, todos os vereadores têm esse conhecimento, um modelo contratual extremamente engessado. Então, eu entendo que a substituição de parte dessa frota, ela não resolveria por si só, nesse momento, os problemas. Ao contrário, eu entendo ainda que essa substituição momentânea poderia até mesmo agravar esses problemas. Então, antes da gente pensar em novos veículos, eu indicaria que a gente pensasse em reformar um modelo de gestão justamente para garantir a sustentabilidade desse próprio modelo, para que assim ele possa até mesmo se autogerir. O discurso da transição energética, vou pontuar, ele é muito necessário, ele é muito legítimo, aqui ninguém está indo contra questões ambientais, muito pelo contrário, mas a gente entende também que a implementação desse modelo, ele deve seguir uma ordem de prioridade, e uma ordem de prioridade que seja realista ao impacto financeiro, entendimento até mesmo do disposto da desigualdade social que nós temos circunscrita no nosso próprio município. Então, a frota pública, muito obrigada, vereador, a frota pública, ela é
custeada com o dinheiro do contribuinte. Eu entendo que se a prefeitura ela deseja, né, estimular essa troca para modais elétricos, a gente poderia começar por políticas públicas que priorizem né, que incidam essas categorias para quem tem capacidade de investimento. E aí a gente podia pensar até mesmo em algumas políticas públicas de incentivo fiscal, né, algumas questões nessa questão. Então, a frota pública custeada ali com empréstimos bilionários, eu entendo sim que deve vir depois justamente da estabilização tecnológica e da consolidação do modelo por quem pode pagar, e não, né, para o contribuinte que também vai estar arcando com esses custos dessa inserção desse modal elétrico. E aí, concluindo, é importante mencionar, antes de dar o tempo para a vereadora professora Ângela, esse projeto, ele não é de esquerda ou de direita, ele não tem cunho ideológico, e muito menos o nosso posicionamento, mas é importante fazer escolhas conscientes e responsáveis quando a gente está falando sobre a gestão orçamentária da nossa cidade, e sobre onde a gente investe os nossos recursos. Aos vereadores que fazem essa defesa do equilíbrio fiscal, a boa gestão, a seriedade no uso do dinheiro público, votar contra esse empréstimo, na verdade, seria uma demonstração de coerência dos próprios princípios. Curitiba pode e deve liderar uma transição para um futuro mais sustentável, uma transição para um futuro que, de fato, olhe as questões ambientalistas, mas isso exige responsabilidade, organicidade e também compromisso com o dinheiro público e com o dinheiro do cidadão, e não apenas precipitação em um projeto que, muitas vezes, aparenta estar, né, ali, de certa maneira, maquiado, mas que não demonstra os reais interesses da nossa população e o compromisso fiscal com o nosso município. Vereadora professora Ângela, por favor. Rapidamente, eu quero fazer uma pergunta aqui para os vereadores da base, né? Quero que eles falem a verdade. Se o empréstimo fosse para fazer tarifa zero, para garantir transporte gratuito para o povo, para estatizar o transporte, vocês votariam a favor desse projeto? Porque aí eu duvido. E quanto a votar contra, não é votar contrário só para contrariar. Porque se fosse um projeto para construir moradia popular, eu seria a primeira a aprovar o regime de urgência, eu seria a primeira a votar a favor do empréstimo, seja do BNDES, seja do Banco Alemão, seja do que fosse. Mas para empresário não, né? Então, vejam só, para o povo, nunca tem dinheiro. Agora, para o empresário, sobra empréstimo, sobra isenção, sobra subsídio. Então, é isso que eu queria deixar claro aqui, registrado no dia de hoje. Muito obrigada. 30 segundos. Muito obrigada, vereadora. Apenas, eu já estava quase na minha cadeira, já apenas peguei para encerrar a minha fala. Obrigada, presidente. Obrigado, vereadora. Então, encerrado a discussão, conforme acordo, não temos encaminhamento, então vamos passar à votação do projeto. Vereadores e vereadoras votando o projeto de lei ordinária 00500-408-2025. Iniciativa, senhor prefeito, autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito externo com o Banco Alemão. 27 votos sim, 4 votos não. Aprovado o projeto.